Bom, nesse nosso primeiro módulo nós vamos falar mais sobre o perdão a nós mesmos, mas claro, também vamos estar conceituando o perdão como um todo. E eu já falei para vocês a definição do James Hunter, que perdoar é desistir do ressentimento. E eu falei para vocês, eu perguntei na aula passada, sobre quais sentimentos você precisava soltar. E eu gosto muito dessa imagem representando o soltar. Olha só. Essa imagem é de uma pessoa agarrando um cacto e, consequentemente, sendo espetada por esses espinhos do cacto. E tem até uma metáfora de que alguém chega para essa pessoa e fala: por que você não solta? E a pessoa diz: porque eu não posso. E isso acontece com muita frequência. E eu, enquanto terapeuta, vejo várias pessoas me procurando, carregando sentimentos durante uma vida inteira, desde o útero muitas vezes, desde a infância, e a pessoa não solta. Ou às vezes coisas mais recentes e coisas que às vezes eu, com o meu olhar de quem está do lado de fora, até penso: poxa, isso é tão pequeno, por que a pessoa não solta? E outras pessoas mais ainda, as pessoas que observam os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, se perguntam por que essa pessoa não solta. E eu digo para você, ela não solta porque não consegue. Ela não solta porque ela acredita que precisa ficar segurando aquilo ali por algum bom motivo que eu vou explicar num dos próximos vídeos. Aguarde, eu vou explicar e você vai entender. Mas, a princípio, para você se compreender e talvez até para compreender o outro, eu trago primeiramente essa reflexão. Você deve soltar aquilo que te faz mal. Você deveria soltar aquilo que te faz mal. E você pode soltar aquilo que te faz mal. Não solta ainda, porque não consegue, mas você pode. Agora, se você não está conseguindo soltar, tem uma maneira para você descobrir o porquê. A maneira é muito simples. A maneira é perguntar por quê. Entretanto, a maioria das vezes, o primeiro porquê, ele só traz uma justificativa para tentar provar que você está certo. O primeiro porquê só tem a função de tentar provar que você está certo. E aí vem um problema, porque se ele prova que você está certo, ele não vai ter o desejo de soltar, sua mente não vai ter o desejo de soltar. Afinal de contas, você tem motivo para segurar. Você acha que está certa. Então, eu sempre oriento para que a pessoa use a ferramenta dos 5 porquês. 5 porquês é um número aleatório, porque na realidade pode ser que você precise apenas de 2 ou de 3, ou pode ser que você precise de 10 ou de 20. O fato é que você vai perguntar por quê, e da resposta que você receber, você vai perguntar por quê. E da resposta que você receber, você vai perguntar por quê. Ou seja, você vai fazer uma sequência de porquês. Olhe um exemplo. Por que eu não consigo perdoar? Porque eu estou com raiva. E por que eu estou com raiva? Porque ele me ofendeu. E por que eu fiquei com raiva dessa ofensa? Porque todo mundo que faz esse tipo de ofensa comigo me deixa com raiva. E por que eu fico com raiva desse tipo de ofensa? Porque me lembra que eu recebi isso na infância. E por que eu fiquei chateado com isso na infância? Porque doeu muito. E por que doeu muito? Porque eu me senti rejeitado. Veja, o problema não é a raiva de hoje, não é o que a pessoa fez hoje, mas a sensação de rejeição lá na infância. Talvez uma sensação de rejeição que tenha vindo lá do útero, lá da gestação, e que talvez não tenha tido nada a ver com rejeição. Talvez tenha sido apenas uma sensação no útero. Por exemplo, talvez o útero não estava muito adequado, talvez estava apertado, talvez estava desconfortável, e o bebê, o feto ainda, se sente rejeitado. Basta você pesquisar um pouquinho, por exemplo, e estudar o que são os esquizoides, que é um tipo de traço de caráter, e você vai entender que é um feto, um bebê, que se sente rejeitado. Porque no útero não está muito legal, ou porque o nascimento não foi muito legal. E depois essa pessoa pode ir carregando para o resto da vida. E alguém fala alguma coisa para ela e traz de volta a sensação de rejeição. Então, a técnica dos 5 porquês faz você ir aprofundando, 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 para você entender a essência dessa situação.
Serve para você utilizar tanto para as suas questões quanto para questões dos outros. É claro que quando se tratar de questões dos outros, você não vai ter respostas autênticas, verdadeiras. Você vai ter as suas impressões, mas vai ajudar muito para você entender o possível porquê da pessoa ter agido daquela forma com você. Por que será que aquela pessoa gritou comigo? Ah, porque ela estava com raiva. E por que ela estava com raiva? Porque a rotina dela está pesada. E por que a rotina dela está pesada? Porque ela trabalha, ela tem problemas financeiros e ela está lidando com a doença na família. E por que isso está pesando para ela? Porque pesa para todo mundo. E por que ela fez isso comigo então? Porque ela apenas estava projetando a dor que ela estava sentindo em outros contextos. Entendeu? Entendeu a importância dos 5 porquês? Com ele você vai aprofundando e aprofundando. E aí você se compreende e compreende um pouco melhor ao outro. Então, use bastante essa ferramenta toda vez que for necessário. Uma vez que você entendeu por que isso aconteceu, é hora de você entender algumas coisas por trás dos seus comportamentos ou dos comportamentos dos outros. Muitas vezes nós somos muito exigentes, muito críticos. A nossa mente às vezes pega pesado conosco, principalmente quando a gente tem um erro, uma falha, um fracasso. E aí eu trago para você uma reflexão da programação neurolinguística da PNL que diz o seguinte: na vida não existe fracasso, apenas feedback. Que é feedback? É um retorno, é uma situação me devolvendo, me retornando uma avaliação para dizer acertou ou não está legal por aqui, vá por outro caminho. Ou seja, cada vez que você errou, que você fracassou, na verdade era a vida dizendo para você: mude o caminho, mude a rota. Olhe de novo para essa imagem. Uma pessoa está aqui carregando as falhas como se fossem tijolos sobre a própria cabeça, ou seja, um peso enorme sobre si. O outro pegou as falhas e posicionou de uma forma a se tornar uma escada, ou seja, cada falha foi um aprendizado que serviu para ele subir um degrau a mais. Eu vou falar de novo porque ficou bonitinho. Cada falha foi um degrau para ele chegar cada vez mais alto. Por isso que a PNL fala que na vida não existe fracasso, apenas feedback. Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: eu nunca erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. Vou repetir. Na minha vida eu nunca erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. É claro que muitas vezes você vai ter comportamentos que vão ser inadequados. Você vai ter situações que você vai considerar uma falha. Mas a falha não é para ser um peso, não é para ser culpa. A falha é para ser um degrau, uma orientação, um caminho para você seguir em frente. Por isso eu digo essa frase com muita força, com muita certeza: você é inocente. Você é inocente. Colocar-se como culpado é algo muito pesado. E o peso só vai servir para travar você, para dificultar e para te fazer se sentir mal e passar mal. O peso pede, aliás, a culpa pede uma punição. Alguém que é culpado vai ser punido. Ainda mais nós que temos um juiz interior que é implacável. A nossa consciência muitas vezes nos julga e nos pune. Já diz o texto bíblico: na medida que julgares, sereis julgado. Então, muitas vezes nós julgamos aos outros, mas nós também julgamos a nós mesmos, e na maioria dos casos as pessoas me dizem que o meu julgamento comigo mesmo é muito maior do que com o outro. Então, lembre-se, você é inocente. As falhas, os fracassos e a sensação que isso traz para você é um feedback da vida, é um retorno, é uma avaliação para dizer para você: corrija o caminho, corrija a rota. E aí você vai decidir se vai corrigir ou não. Apesar de que, pela lógica, se a vida está pedindo uma correção, você deveria corrigir. Você precisa corrigir.
Senão, ela vai continuar dizendo para você: está errado, está errado, está errado. E na realidade nem é um erro, é só um feedback. É a vida dizendo para você mudar a rota. É só desviar, gente. Na verdade, o que é o sofrimento? O sofrimento é a nossa resistência à mudança ou a resistência à aceitação. Por exemplo, você está doente? Aceite. Aceite. Aceitar não significa se conformar. Aceitar não significa não tentar melhorar. Aceitar significa dizer: neste momento eu estou doente. O que eu vou fazer diante disso? Eu vou procurar solução. Neste momento eu estou sofrendo. O que eu vou fazer diante disso? Eu vou procurar uma solução. Isso é aceitação. Aceitação não é se conformar e ficar deitado, chorando, lamentando. Aceitação é apenas entender que neste momento eu estou passando por isso. E isso é um feedback. Isso é a vida me dizendo alguma coisa e me orientando. Diante disso, eu lhe faço um convite. Domine o seu crítico interior. Como é que você vai fazer isso? Gerando amor próprio. Tendo diálogos internos construtivos, positivos, mas acima de tudo, em primeiro lugar, se amando, se acolhendo. Olha só o convite que eu lhe faço. Se acolha, se ame, se aceite, se compreenda, se perdoe. E para você fazer isso, nós vamos fazer um breve exercício de reflexão. Você simplesmente vai dizer essas frases aqui: eu me amo, eu me aceito, eu me compreendo, eu me perdoo. Para deixar isso mais intenso e potencializar isso, você pode fazer um abraço. Abraçar a si mesmo, a si mesma. Pode até fazer um carinho, ou então simplesmente colocar a mão aqui, na região próxima ao coração. Para você realmente ter essa sensação de autoacolhimento, de autoaceitação, de compreensão e de perdão. Sendo assim, se preferir, feche os olhos. Se não quiser, não precisa fechar os olhos. E respire fundo. Respire fundo várias vezes. Sentindo o movimento do ar que entra e sai. E olhe para si mesmo, para si mesmo. Olhe para o seu interior. E repita depois de mim: eu me amo. Eu me aceito. Eu me compreendo. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me compreendo. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me compreendo. Eu me perdoo. Respire fundo mais uma vez. E quando você
você quiser. Abra os olhos. Volte para o momento presente. Um exercício tão simples como esse traz um resultado tão grande, tão magnífico. Por isso eu convido você a repeti-lo. Faça esse exercício quantas vezes quiser. Claro, você tem muitos exercícios aqui, nos outros cursos também, por exemplo, no Método 100. O Método 100 tem muitos exercícios. E você vai escolher aqueles que fazem mais sentido para você. Porém, faça. E se for esse, faça quando você quiser, seja à noite, quando for dormir, seja de manhã quando acordar, para reforçar esse amor próprio. Ou simplesmente repita de vez em quando: eu me amo, eu me aceito, eu me compreendo e eu me perdoo. No próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho sobre por que, às vezes, nós temos tanta dificuldade de soltar algo, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja negativo. Vamos lá. Até lá.